Fala galerinha, beleza? Tudo bem? Meu nome é Kleber Cavalcante, professor de Física. Hoje nós vamos falar aqui sobre lançamento oblíquo, tá? Então, espero que vocês estejam aproveitando esse momento de quarentena para a gente poder estudar um pouquinho mais, né? Nós temos um objetivo aí na frente e vamos que vamos. Olha só galerinha, seguinte, lançamento oblíquo ele é o tipo de lançamento que ele vai acontecer basicamente em duas direções, tá? Eu tenho um movimento na direção vertical e eu tenho também um movimento na direção horizontal. Então imagina você pegando qualquer objeto e lançando esse objeto para cima. Você lança o objeto, pega uma pedra ou um foguete sendo lançado. Quando você faz isso, esse objeto ele vai ter um movimento que vai ser um movimento parabólico. Então o que vai acontecer? Esse movimento ele foi lançado inicialmente com uma velocidade que eu chamo de velocidade V0, que vai ser a velocidade inicial desse movimento, e esse movimento ele pode ser decomposto em duas direções, uma que é a direção do movimento horizontal e a outra que vai ser a direção aqui vertical, onde nós vamos ter o movimento vertical. Então acontece aqui o seguinte, essa velocidade que é a velocidade inicial do lançamento, que é exatamente isso que está bem aqui, ó. Essa velocidade ela pode diminuir à medida que o corpo vai subindo e ele aumenta à medida que o corpo vai descendo. Então, esse objeto, quando ele foi lançado, ele foi chutado, ele foi arremessado numa determinada direção, ele começa a subir e à medida que ele vai subindo, a ação da aceleração gravitacional, ela começa a fazer o corpo a diminuir a sua velocidade na direção vertical. Então, à medida que ele vai subindo, a velocidade vertical tende a diminuir, fazendo com que o corpo reduza essa velocidade. Então, a velocidade, que é esse vetor que aparece aqui, ó, ele vai diminuindo à medida que o corpo vai subindo. Então, ele chega no ponto mais alto da trajetória, que eu estou chamando aqui de Y, tá? Esse ponto mais alto da trajetória aqui, a velocidade do corpo, ela só vai ter a componente horizontal do movimento. Então, vamos pensar um pouco. No início do movimento, eu tinha a velocidade V0. Essa velocidade ela pode ser decomposta em dois outros vetores, que a gente chama aqui de componentes vetoriais. Nós já vimos isso anteriormente. Essa velocidade aqui, ó, que é a componente da velocidade na direção do eixo x, ela vai ser dada por V0 vezes cosseno de θ. É só lembrar da trigonometria no triângulo retângulo. Olha só, eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho aqui um ângulo θ, aqui eu tenho uma hipotenusa, eu tenho um cateto oposto e tenho um cateto adjacente. Então aqui nesse caso, nós temos que o seno do ângulo θ é cateto oposto sobre a hipotenusa e o cosseno do ângulo θ nós temos aqui como sendo o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, usando as relações métricas do triângulo retângulo, eu vou usar essa equação aqui, ó. Vx é igual a V0 cosseno θ e V0y é igual a V0 seno θ. O que nós temos de importante nisso aqui? Quando eu divido o movimento em movimento horizontal e movimento vertical, nós temos aqui o seguinte, ó. Na direção horizontal, considerando-se que esse movimento de lançamento oblíquo é sem a resistência do ar, então como ele não tem resistência do ar, eu digo aqui que a velocidade na direção do eixo x ela é sempre constante, ou seja, essa componente da velocidade ela vai se manter durante todo o trajeto. Então eu tenho a mesma velocidade em todos os pontos. Isso considerando apenas o movimento na direção horizontal. Então eu falo que o movimento na direção horizontal ele é uniforme, tá? A partir daí nós temos o seguinte, ó, como eu sei que velocidade é ΔS sobre ΔT, lembra disso? Velocidade é igual a ΔS dividido por ΔT. Se eu isolar o ΔS, eu tenho velocidade vezes tempo. Então olha aqui, ó, o x é o ΔS. A velocidade nesse caso aqui eu estou chamando apenas de Vx, que é a velocidade constante aqui, que é V0x, tá? Vezes o tempo. Substituindo o Vx por essa expressão, V0 cosseno θ, nós temos que x é igual a V0 vezes t vezes o cosseno de θ. Pronto.
na direção horizontal eu tenho essa expressão, que daqui a pouco a gente vai usar essa mesma relação aqui para falar sobre o alcance máximo. Beleza? Então, continuando aqui, ó, com relação ao movimento na direção vertical. Na direção vertical, o movimento do corpo está sob a ação da aceleração gravitacional, certo? Considerando também desprezível a resistência do ar, então nós vamos ter aqui o seguinte, ó. À medida que o corpo vai subindo, a sua velocidade ela tende a diminuir. Então, esse movimento de lançamento oblíquo, inicialmente, ele é um movimento retardado. Como ele é um movimento retardado, inicialmente, nós vamos pensar mais ou menos assim, ó. A aceleração do movimento ela vai ser constante e como eu orientei a trajetória inicial para cima, eu vou considerar essa gravidade aqui negativa. Então, usando as equações do movimento uniformemente variado, que nós já vimos anteriormente, nós temos aqui o seguinte, ó, velocidade na direção y, ela vai ser igual a V0t vezes seno de θ menos g vezes t. Esse V0t seno θ, na verdade, aqui seria o V0 vezes t, mas como eu tenho a componente vertical, eu substituo a componente vertical da velocidade por V0 seno θ. A mesma coisa vai acontecer aqui na equação de Torricelli, olha só. Vy ao quadrado é igual a V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ menos 2 vezes g vezes h, onde esse h aqui, ó, que está aparecendo na equação, vai ser exatamente a posição y que a gente tem na expressão. E aqui eu tenho a função horária do espaço do movimento uniformemente variado adaptado para o movimento de lançamento oblíquo. Olha só, h é igual a h inicial mais velocidade inicial vezes o tempo vezes seno de θ, que é a expressão que representa para a gente a velocidade inicial, menos gt quadrado sobre 2. Não se esqueçam, o sinal negativo ele está aparecendo porque inicialmente o movimento foi para cima, então eu orientei a trajetória para cima, e como ele se movimenta no sentido contrário ao da aceleração gravitacional, eu vou colocar a gravidade como negativa. Beleza? A partir daí, a gente tem outras duas expressões que a gente vai utilizar, que é a expressão do alcance e a outra expressão que nós vamos usar também vai ser a expressão da altura máxima. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas aqui, ó, presta atenção. Quando o x for máximo, a maior distância que pode acontecer ali no movimento, ou seja, quando o corpo sai da posição, ele saiu do solo, foi lançado obliquamente e depois ele cai no solo novamente, nós temos aí o alcance do movimento, ou seja, o x máximo. Esse x máximo ele vai ser dado por essa expressão aqui, ó, alcance é igual a velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2θ dividido por g, onde essa velocidade que aparece naquela expressão é justamente o vetor velocidade que está aparecendo aqui, ó. Então, eu tenho alcance V0 ao quadrado vezes seno de 2θ dividido por g, beleza? E o alcance ele será máximo quando esse 2θ aqui, ó, quando 2θ, vou trocar a caneta aqui, quando 2θ for igual a 90 graus. Ou seja, quando 2θ for igual a 90 graus, eu tenho que o seno de 2θ vai ser igual a 1. Ou seja, esse é o maior valor possível para o seno. Como o maior valor possível para o seno é igual a 1, eu tenho o valor máximo do alcance. Então, o alcance máximo é V0 ao quadrado dividido por g. Continuando aqui, nós temos o seguinte, a altura máxima do movimento, que vai ser o ponto mais alto da trajetória que o corpo pode atingir, ele vai ser dado por essa expressão. A altura máxima é igual a V0 ao quadrado vezes o seno ao quadrado de 2θ dividido por 2g. Tá? Daqui a pouco a gente vai fazer uns exercícios e aí a gente vai entender a aplicação de tudo isso aqui. Eu vou fazer mais um vídeo para vocês só com exercícios para a gente poder treinar o movimento de lançamento oblíquo. Beleza? Por hora é isso. Um grande abraço para vocês.